Bom, primeiro eu queria, além de agradecer o convite para ter coordenado a sessão e ter a oportunidade de compartilhar algumas reflexões, comentar que a sessão teve um nível de debate excelente, bastante intenso. Nós tivemos 35 participantes no nosso colóquio e, além das nossas 3 exposições, que foram minha, da Marina Patrucci e da Rosana Campo, nós também contamos com uma forte participação do público. Até a gente usou a imagem de ser quase que uma mesa única, né? Foi bastante rico e bastante interessante. Eu concentrei em 6 pontos, tá? Seria muito difícil resumir, que realmente foi muito rico. Houve da parte da mesa uma exposição contextualizando historicamente, principalmente no período mais recente, a partir de meados dos anos 70, como que essa questão da integração ensino, comunidade e serviço, ela vem sendo concebida, né, as suas mudanças, as suas questões centrais, com ênfase na relação entre os modelos de atenção e os modelos de formação, com toda uma problematização em relação à mudança no conceito de saúde, de como que ela implica nessa mudança no modelo de formação, e apresentando experiências com uma riqueza bastante expressiva, no caso da experiência da Unicamp e da Escola de Enfermagem da USP. No conjunto do nosso debate, eu sintetizaria, como eu falei, em 6 pontos, e vou fazer assim para ser mais sintético, com isso empobrecendo a rica discussão que tivemos. O primeiro ponto demarcado pelo grupo é que o conceito de extensão ele é muito restrito para dar conta dessa relação da integração entre ensino, serviço e comunidade. Na verdade, essa integração deve perpassar o processo acadêmico, né, de formação no nosso campo, e perpassar também a prática. Então, esse foi um primeiro ponto destacado. Um segundo ponto que apareceu tanto na reflexão de experiências quanto na nossa discussão mais geral é a tensão entre o público e o privado se refletindo muitas vezes no nível micro, né? Se refletindo, por exemplo, no campo de práticas. Então, foram colocadas situações, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista da academia, das dificuldades relacionadas a esse processo e de como faz-se necessário a regulação, né, enfim, do campo de prática, levando em conta como que essa tensão é aguda em muitos casos. Então, foi relatado, eu não vou discorrer muito, mas foi bastante relatado situações de dificuldade nos municípios de médio porte com relação ao número, né, de profissionais que buscam o campo de prática, e de como muitas vezes as instituições privadas lançam mão de recursos para driblar regulações, né, de como isso interfere na prática dos profissionais de saúde, dos estudantes. Então, acho que esse ponto é um ponto que merece destaque, né, do ponto de vista de recomendações e de algumas propostas de ordem prática. Um terceiro ponto bastante enfatizado tem a ver com as políticas de indução, né, a importância das políticas de indução no sentido de garantir mecanismos de integração nos moldes que a gente está pensando. Então, foi muito mencionada a experiência do PET Saúde, né, como uma experiência que permitiu, né, o reforço a boas práticas e boas relações no sentido dessa integração, e a importância de que programas desse tipo deem sustentação, né, que a integração ensino, comunidade, serviços, ela não é um dado, né, ela é uma diretriz, ela faz parte de algumas experiências bastante positivas, mas que ela requer mecanismos de sustentabilidade, de apoio, e foi muito enfatizado os programas de indução. Um quarto ponto refere-se à continuidade, né, necessária para políticas desse tipo, para ações desse tipo,
e da descontinuidade que muitas vezes se verifica, tanto em relação às políticas, quanto em relação à própria gestão, né, levando a mudanças, seja no campo de práticas, seja na possibilidade de relação com a comunidade. Eu falei 6, mas são 7 pontos. Um quinto ponto bastante enfatizado foi a questão das equipes multiprofissionais, como é que isso deve se relacionar também com abordagens interdisciplinares e as dificuldades para que isso, de fato, apesar de ser um discurso importante para nós e um valor afirmado, de que isso efetivamente ocorra na prática, né? Algumas experiências no sentido de romper esse tipo de distância também foram bastante acentuadas. Um quinto ponto, então, foi o papel do controle social, né, que foi algo também enfatizado, de como a questão do controle social ela não deve ser vista como algo exclusivo do âmbito dos conselhos de saúde, em qualquer nível, mas deve ser algo que perpasse, né, toda essa relação imbricada na integração entre ensino, comunidade e serviço. E, finalmente, a questão colocada pelo nosso companheiro, que não está aqui, o Miraci Patachó, está ali ele, está aqui, que ele nos fez uma certa provocação no sentido de que um colóquio com esse título não tinha trazido a comunidade para expressar a sua perspectiva, né, em relação a essa integração, né, como uma ausência importante. Então, ele nos traz também uma contribuição e, eu diria, também uma sugestão, né, para que pensássemos, né, num próximo colóquio de estar trazendo também a comunidade para discutir essa integração. Em síntese, a discussão, eu acho que ela foi bastante rica, eu acho que ela colocou as dificuldades, mesmo considerando os avanços obtidos, né, as dificuldades, mesmo naqueles locais com boas experiências, o quanto de dificuldade existe para que, de fato, esse valor se transforme numa prática efetiva de integração. E um aspecto, ao fim, que eu acho que é importante de ressaltar é de como nós percebemos que essa dimensão está ligada à dificuldade de pensar, de fato, e praticar a saúde como um direito, né? Eu acho que isso perpassa desde a formação acadêmica até a relação com o serviço, e a grande fragmentação que ainda caracteriza não só o processo formativo, mas, junto com isso, a prática profissional e a relação com a comunidade. Então, acho que esses foram os pontos principais, né? Se eu não fui muito fiel à discussão, e certamente fui empobrecedora daquilo que nós discutimos, eu acho que depois, no debate, peço que os colegas de colóquio possam complementar. Obrigada.